Olá, eu me chamo Augusto e juntamente com o Carlos, com o Alan e com o Edson, que compõem o nosso grupo, nós vamos estar falando um pouco sobre a instalação de currais, Seminário de Construções Rurais, e o professor docente é o professor Dione Castro. Bom, inicialmente, currais eles são áreas cercadas onde os bovinos chegam e ficam, local onde eles são contidos e principalmente manejados, onde eles passam a maioria do seu tempo. E as realizações são realizados também determinados procedimentos, como também a vacinação, onde eles vão se alimentar, onde eles vão descansar, onde eles vão ser preparados para transporte. Então, tudo isso envolve os currais. Bom, em relação ao curral, a sua localização, o terreno ele deve ser escolhido e ser bem posicionado em relação à sede e às invernadas, visando a facilidade e acesso e manejo. Então, o mais próximo da sede que você conseguir construir esse curral, mais fácil é. Para que o vaqueiro, o responsável, consiga ter uma visão mais rápida e um acesso mais rápido a esses animais. Em caso de algum problema ou alguma urgência, ele está mais próximo dessa área onde os animais estão para prestar algum manejo. A localização deve ser um solo seco, uma área firme, preferencialmente plano e não sujeito à erosão. Bom, em relação ao dimensionamento, a capacidade total do curral é calculada em 500 reses, levando-se em conta a área útil e a relação de 2 metros quadrados por cabeça. Isso facilita também tanto o bem-estar dos animais, com o curral não muito cheio, tanto quanto o tempo que vai durar esse pasto, né? Porque em 2 metros quadrados por cabeça, você faz ali mais ou menos, você calcula um tempo para acabar o pasto e tudo mais. Então, com mais animais, esse pasto vai ser reduzido em um tempo maior. Outras benfeitorias devem ser construídas, que são anexas ao curral, que é o curralão, manga de recolhida e também os piquetes. Tudo isso elas são anexas ao curral, fazem parte dela. Bom, em relação ao preparo do terreno, procede-se inicialmente a limpeza do terreno, que deve ser livre de toda a vegetação e detritos, como se fossem plantas daninhas, restos culturais, ou também, alguns casos, pode acontecer lixos. Então, toda essa área que tem um desnível, buracos, tudo isso deve ser eliminado e manejado para que garanta um bem-estar melhor para os animais e também uma produção melhor do pasto que está sendo implantado. Bom, em relação à marcação do curral, ela é escolhido e preparado o terreno para a instalação do curral e determina-se a posição do mesmo, considerando a facilidade e acesso e a insolação. Bom, o acesso eu já tinha falado anteriormente, mas também a insolação deve ser um local mais estratégico. Também um local que tenha a presença de árvores, para que você coloque os bebedouros embaixo, onde os animais vão descansar na parte do dia. Então, tem que ser... Tudo isso você vai se adequando e escolhendo o melhor local para a instalação e a construção desse curral. Aqui é uma planta baixa, detalhada, que facilita a demarcação da construção do curral. E a gente percebe aqui que a área que cerca o curral, ela não é nem um pouco triangular, ela é circular, para garantir o quê? Para garantir com que os animais eles não se acumulem. Em caso de áreas mais fechadas, os bovinos eles tendem a se acumular pela sua natureza mesmo, mas eles tendem a se acumular e ficarem mais parados por lá. Então, isso dificulta o manejo. Então, esse manejo mais circular, sem nenhum cantinho que possibilite ele parar, facilita muito no manejo, tanto para o responsável, tanto também para que os animais sejam manejados melhor. E aqui a gente pode perceber aqui, esse número 9, a presença aqui também de árvores, aqui onde vai ficar mais ou menos os bebedouros, e aqui no meio, no centro, a gente pode ver a parte dos corredores, onde os animais são vacinados. Então, tudo isso, aqui
uma imagem bem detalhada do curral. Bom, se o local escolhido for inclinado, é necessário nivelá-lo antes do preparo da área. E é conveniente, além disso, imediações do curral, fazer proteção contra a erosão. Como eu disse lá atrás, em relação à localidade, evitar ao máximo locais com erosão. Então, para isso, é necessário realizar o nivelamento e a inclinação dessa superfície não deve ultrapassar 2%. Não para evitar problemas só com o gado, mas também problemas de assentamento, que é a fixação e a abertura de porteiras. Porque um local onde não há um desnível muito grande, não tem uma facilidade para você colocar o cercado e também colocar as porteiras para abrir e fechar. Então, tudo isso vai dificultando esse trabalho. Bom, a aquisição de materiais necessários para a construção rural é facilitada através da utilização de relações de materiais por categoria. Posteriormente, já visando a construção, esses materiais devem ser agrupados, considerando as especificações conforme as relações de materiais componentes. Outros materiais podem ser utilizados nas construções de currais, como cordoalhas de aço, vergalhões de ferro, arames, galvanizados e etc. E os portões corrediços também utilizados no brete e embarcador, podendo ser construídos também com canos de ferro galvanizado, fornecendo maior resistência. Então, todos esses materiais que você pode utilizar no curral, eles vão depender também do quanto você tem disponível para gastar, mas tem uma vantagem, né? Os materiais de ferro mais fortes, eles duram mais, só que também necessita de uma manutenção à medida que houver necessidade. E também, caso você utilizar materiais com menor custo, deve-se você utilizar maneiras estratégicas de utilizá-lo para que não fique muito desprotegido e também realize e instale ele da maneira correta, para que a vida útil dele também consiga ser mais prolongada. Bom, em relação à definição, dimensionamento e construção das estruturas do curral. O projeto deve ser definido com base na anatomia e o comportamento dos bovinos. Todas as dimensões de áreas, como os corredores, a área total do curral, que é 2 metros quadrados por cabeça, deve ser baseado no animal com maior tamanho na fazenda. Como exemplo, o animal que tem 550 quilos de peso vivo. Esse é o maior animal que nós temos na fazenda. Então, nós vamos dimensionar todas as áreas que fiquem confortáveis para esse animal. Que os animais que têm 400 quilos, 450 quilos vão ser atendidos também muito bem com as dimensões feitas para esse animal. Podem ser construídas utilizando materiais como metais, madeiras de florestas comerciais e cordoalhas. Tudo isso variando do quanto você tem disponível para gastar e quanto você vai investir. Bom, aqui algumas estruturas que fazem parte também do curral. Estrutura de ligação entre locais de criação e curral de manejo, que são as remangas. São usadas para acomodar e alojar os animais de forma mais confortável. Em caso de 10 animais, as remangas, em caso de 100 animais, suportam as remangas de 400 metros quadrados, sendo 4 metros quadrados por animal, já maior do que o curral em geral. Bom, os currais eles são constituídos de 2 remangas. E o cercado é de arame liso, utilizando 5 fios com diâmetro de 20 a 25 centímetros e de 2,5 metros de comprimento a cada 50 metros. As porteiras são de 3 a 3,5 metros de largura e devem ser posicionadas nos cantos. Devem ter essas especificações, que é abrir para os 2 lados e a manutenção ser regular. Bom, as mangas. As mangas elas servem para acomodar grupos pequenos, que são antes e após as apartações. Então, são os animais, os bezerros, as novilhas, então são animais menores. Possuem as mangas de entrada e mangas de saída. Não devem ser superlotadas e devem manter metade da área livre. Então,
Você deve tomar muito cuidado com essa lotação das mangas, até por elas não serem muito grandes. Devem ser secadas de tábuas com cordoalha de 1,8 metros de altura. E as cordoalhas podem ser cobertas por um pedaço de mangueira. Aqui, a gente pode perceber na imagem ao lado, as cordoalhas não são cobertas por um pedaço de mangueira e a gente pode perceber que os fios eles vão se soltando. Então, à medida que esses fios vão se soltando, vai favorecendo com que o ferro ele se estrague mais rápido. Então, isso os animais podem passar por aí, se machucar. Então, a mangueira ela cobre e evita com que ele vai se soltando e vai se desprendendo, e também ajuda muito, além de ser uma prática muito econômica, ajuda muito na durabilidade do material que vai ser cercado. Os corredores, eles servem principalmente para a condução dos animais, devem seguir 3,2 metros de largura e 1,8 de altura, tanto porque os animais passam de uma vez, às vezes 3 ou 4 animais na mesma linha, de uma vez, então eles têm que ter uma largura bem confortável. E o fechamento das laterais dos cantos dos corredores. A gente percebe aqui nessa imagem central aqui, na curva, ela é fechada, para que os animais eles não se sintam livres assim, sigam e saibam que eles estão seguindo ali nesse corredor. É necessário evitar fechar as laterais com plástico ou material muito flexível. São materiais também que têm uma durabilidade menor. Bom, em relação também nos corredores, as passarelas, que são muito importantes, com pelo menos 80 centímetros de largura e 1 metro de altura. Elas são muito utilizadas principalmente pelos vaqueiros irresponsáveis, que ali eles vão conseguir manejar os animais de maneira mais eficiente. Ali eles vão ter uma visão mais ampla, uma altura maior que eles, então eles vão conseguir observar os animais diariamente, assim quando eles estão alojados, e também vai facilitar no transporte dele durante os corredores, onde eles vão conseguir manejar utilizando aquele pedaço de pau como uma bandeira. Bom, a utilização do bambu, reduzindo custos, pode ser muito utilizado, mas deve conter as seguintes orientações. O diâmetro do bambu deve ser de 5 a 8 centímetros, deve fixar os bambus após secarem, então secarem totalmente, bambus molhados ali não vão ter uma eficiência muito grande, então ali a gente pode perceber nessa primeira imagem, tem bambus verdes ali, então podem ser considerados inadequados. Evitar bambu torto e também, após serrar, deixar nós em ambas as pontas e fixar ele verticalmente ao solo. Nessa primeira imagem, a gente pode perceber que ela está de maneira horizontal, mas na segunda, os bambus ali, de maneira correta, fixados verticalmente ao solo. Em relação ao embute, é uma divisória do curral, deve evitar embute muito grande ou muito pequeno, deve ser de tamanho ideal. O embute deve ser 2 vezes maior que a seringa, que a gente vai ver no próximo slide. Deve ser parcialmente fechado e somente as laterais próximas à entrada da seringa. Bom, a seringa ela facilita a entrada dos animais no tronco coletivo ou no embarcadouro, onde os animais vão ficar alojados em um período curto de tempo. Podem ser triangular ou circular. E aí entra aquela parte que eu falei anteriormente. O triangular, o risco dos animais se amontoarem nos cantos é muito grande. Como a gente pode perceber aqui nessa primeira imagem, aqui nessa área, os animais tendem a se acumular muito aqui. Então, à medida que os gados eles observam uma área com canto, eles já é da natureza deles se acumularem. Então, é ideal as seringas serem circulares, para que tenham um manejo mais fácil dos animais, eles não vão ter onde se esconder, digamos assim. Então, o manejo, tanto para o responsável, tanto para os bovinos, vai ser mais rápido. O projeto de reforma deve adequar as dimensões para permitir que o trabalho e condução dos bovinos possa ser realizado pelo lado de fora e assegurar o bom fluxo dos animais. Deve-se fechar as laterais para evitar com que os animais se distraiam e empaquem durante a condução. E também construir passarelas de trabalho para que seja realizada com conforto e segurança pelo lado de fora. Então, você vai ter uma segurança também para quem está
manejando com essas passarelas, como também vai facilitar o manejo dos animais. Aqui o tronco coletivo, é realizado de tronco ou brete, é um corredor estreito e a condução para acesso direto aos animais. A largura é baseada na maior categoria do animal criado, assim como também as outras especificações. Os rebanhos comerciais devem ser 80 centímetros de largura, mas tudo isso você vai basear com o maior tamanho do animal. E o tronco em V, que é 40 centímetros de largura na base e 80 centímetros no topo. O tronco coletivo, geralmente, ele é em curva. Então, deve ser uma curva aqui, e onde o espaçamento aqui entre os animais deve ser de 0,8 a 1 metro. Então, é tudo bem devagar e tudo bem manejado corretamente. Aqui os troncos de contenção. Isso é muito importante na hora de você realizar uma vacinação, de você precisar manejar bem o animal, porque ele fica totalmente imobilizado. Aqui os troncos de contenção restringem a movimentação dos bovinos e a pescoceira também, que imobiliza a cabeça dos animais. Aqui eles possuem janelas e portas que têm acesso ao corpo total dos animais. Então, o que você precisar manejar é possível através dessas portas e janelas, enquanto o animal está imobilizado. Os apartadouros possuem o apartadouro tipo ovo, que tem um formato octagonal, 4 metros de diâmetro, com 6 porteiras, de 0,9 a 1 metro de largura. Uma porteira é para a entrada e 5 para a saída. São laterais e totalmente fechadas. Os apartadouros em linha, que são usados também são do tipo de corredores, com 0,8 a 1 metro de largura, dependendo do tamanho dos animais, e possuem de 2 a 4 porteiras, com dimensões de 2 metros de largura. Apartadouro de canto, que tem 2 porteiras instaladas em um dos cantos da manga, que quando abertas dão acesso a outras 2 mangas independentes. As larguras das porteiras são de 1 a 1,2 metros. Em relação ao embarcadouro, o embarque é realizado tanto para embarque quanto para desembarque, e as dimensões de 80 a 90 centímetros de largura, dependendo do tamanho médio dos animais. Deve dispor de uma passarela longa lateral ao longo da sua extensão, com 80 centímetros de largura, para que também o responsável consiga manejar os animais. O piso deve ser cimentado e estruturas antiderrapantes, porque a gente pode perceber aqui que tem uma subida para você subir do curral até o caminhão, o animal vai ter que subir um pouquinho, então ele vai ter que andar em uma posição inclinada. Então é muito importante estrutura antiderrapante para evitar com que os animais se machuquem, ou outra coisa também, causar acidentes. E também o pátio de manobra e outras estruturas. O pátio deve oferecer umas boas condições para manobras e estacionamento de veículos, que são o quê? Caminhões, carretas, mas carretas principalmente. Em caso de carreta com 20 metros de comprimento, o pátio deve conter pelo menos 40 metros. Então, deve permitir com que ela faça um retorno confortável para não causar muito estresse ao animal. O bem-estar animal no transporte é muito importante. Então, também estruturas como banheiros, laboratórios e sala de armazenamento de materiais. São estruturas também que devem apresentar para também o laboratório guardar algum medicamento, também a análise de alguma especificação, e a sala de armazenamento de materiais, onde armazenam os remédios, seringas, álcool, tudo isso que você vai utilizar no decorrer do ciclo do período em que o bovino vai estar nos currais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E essa é a nossa apresentação. Eu agradeço o tempo e a compreensão de todos.